Prece espírita. Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade na tristeza e na aflição, e nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda a emanação negativa com a força desta oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos de que esta prece foi ouvida e que toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus Cristo, o louvamos para sempre. Assim seja. O texto de hoje está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 89, intitulado Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Sejam todos bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje nós iniciamos um novo capítulo, capítulo 7º, com o título Bem-aventurados os pobres de espírito. O subtítulo que será explanado hoje é O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3.
Esse é o ensinamento de Jesus que está no Sermão da Montanha, é uma das bem-aventuranças, aliás, a primeira bem-aventurança proferida por Jesus, e que até os dias de hoje causa uma certa dúvida sobre quem é esse pobre de espírito a que Jesus se referia. Nós recebemos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo uma orientação de Kardec, quando formos estudar ou interpretar o Evangelho, alguma passagem do Evangelho. Eu vou ler um trechinho da orientação de Kardec. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. Esse versículo, que usa a expressão pobre de espírito, com certeza é uma delas. É um dos trechos que causam ainda incertezas, interpretações errôneas, traduções errôneas, e que Kardec vem primeiro nos orientar que nós devemos nos lembrar para quem Jesus falou, a época em que Jesus falou, que sociedade era aquela, que costumes, que língua era aquela, e de que maneira Jesus fez chegar a sua mensagem com a linguagem que aquele povo à época entenderia. E pobres de espírito é, portanto, uma expressão idiomática muito utilizada naquela época em que Jesus viveu, em que Jesus proferiu. Né? Uma expressão idiomática hebraica utilizada pelo evangelista Mateus no Sermão das Bem-aventuranças, mas antes de Mateus utilizar essa expressão, pobres de espírito, ela já aparecia no Antigo Testamento. Eu trouxe um trechinho em que ela aparece no Antigo Testamento, que está no livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 2. Assim diz Yahvé: os céus são meu trono e a terra é o apoio para os meus pés. Então, que casa vocês poderiam construir diante de mim? E onde seria o lugar para a morada da minha presença? Pois minha mão fez todas essas coisas. Foi assim que elas vieram a existir, diz Yahvé. Mas é para este que eu olharei, para o pobre e contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, nesse trecho do Antigo Testamento, Deus está dizendo para o homem que não há necessidade de construir um templo físico, material para ele. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez o céu, ele fez a terra. E que ele está preocupado não com o templo que o homem deseja construir para ele, para adorá-lo, mas sim está preocupado com o pobre e contrito de espírito. Contrito é abatido, curvado, é aquele que está flexionado em função do fardo, do peso que carrega. Né? Então, Deus, no Antigo Testamento, já usou, por meio do profeta Isaías, essa expressão idiomática muito comum e conhecida à época, pobres de espírito. Pobre de espírito, então, diz respeito ao humilde, mas não o humilde que nós conhecemos hoje em dia, que nós utilizamos de maneira até errônea, né, essa virtude que é a virtude da humildade. O humilde não é aquele que é fraco.
O humilde não é aquele que é inferior. O humilde não é o carente de recursos materiais, de recursos financeiros, como nós costumamos denominar. O humilde não é aquele submisso que abaixa a cabeça para tudo. Esse não é o humilde de quem ou para quem Jesus falou. O humilde não é aquele subserviente. Nós usamos na nossa linguagem de hoje em dia, mais de 2000 anos depois de proferir o Sermão da Montanha, de fato, como humilde, todos esses adjetivos que eu falei. Mas esse pobre de espírito, ele se referia a um outro tipo de humilde. A uma humildade bem diferente do que a gente pratica e até conhece nos dias de hoje. Eu gosto bastante de uma definição sobre humilde do filósofo Mário Sérgio Cortella, e eu trouxe para a gente ler essa definição dele. Humilde é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. Que sabe que outra pessoa sabe o que ele não sabe. Que ela e outra pessoa saberão muitas coisas juntas. Que ela e outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. É muito bacana essa definição de humildade, porque ela é muito próxima daquilo que Jesus quis nos dizer por pobres de espírito. Pobres de espírito é aquele humilde que reconhece as suas limitações. É aquele que enxerga, olhando para si, olhando para dentro de si, as suas carências. Humilde é aquele que está vazio, carente, não tem mais o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Porque quando tinha dentro de si o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todos os filhos que eles geram, ele não era pobre de espírito, ele era rico, rico de si próprio. Ele se achava autossuficiente, ele se auto-bastava. Na ilusão mundana, ele estava cheio do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Portanto, esse não era o humilde, esse era o rico de espírito. O humilde é aquele que sabe do que ele é carente moralmente, quais as virtudes que lhe faltam. Ele, sendo humilde, reconhecendo essa carência, ele está aberto e se abre para aprender com aquele que já é perfeito há bilhões de anos, para aprender com esses ensinos de Jesus. Esse é o pobre de espírito, para quem Jesus falou que o reino dos céus é dele. O humilde, de quem Jesus falava, tem a humildade para reconhecer o lugar que ocupa. Ele não é nem mais, nem menos. Ele é o que ele é. Ele está onde ele está. Não é falsa modéstia o que esse humilde usa. Quando ele sabe, entende e reconhece em que lugar ele está. E Jesus nos exemplificou uma humildade quando ele recebeu aquele doutor da lei que o chamou de bom mestre. O que Jesus respondeu? Por que me chamas de bom? Bom só o meu Pai que está no céu. Mas ele não usou da falsa modéstia, dizendo, não me chame de bom e não me chame de mestre. Ele permitiu sim que todos o chamassem de mestre, porque ele sabe que ele era o mestre. Ele sabe que ele sabia todas as verdades e que ele realmente era o mestre que poderia nos ensinar. Agora, bom, ele também era, mas ele reconhece que melhor que ele, uma bondade superior a dele, é a de Deus.
E por isso ele não permitiu que o doutor da lei o chamasse de bom, mas permitiu apenas que o chamasse de mestre. O humilde, para quem Jesus falava, é aquele que reconhece que existe um ser maior, que esse ser maior é Deus, que é justo, que é bom, e que acima de nossas vontades estão as vontades dele, que são expressas em suas leis. Eu trouxe para que a gente entenda um pouco mais de que tipo de humilde e que tipo de humildade é essa que nós devemos alcançar, almejar, praticar para que tenhamos o reino dos céus. Eu trouxe 2 trechos de 2 obras diferentes. Eu gostaria de fazer a leitura para ilustrar esse tipo de humildade. O primeiro trecho está no livro Luz Imperecível, de Honório de Abreu, e diz assim: na ótica evangélica, pobres de espírito são os humildes. Os que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. Veja bem. Fala baixo, porque admite que outros desfrutam de mais autoridade. Ocupa os últimos assentos, porque aceita que há outros mais importantes. Tem opiniões próprias, mas não as impõe, porque cada um pode ter as suas ideias. Sofre resignado, porque Deus é justo. Quando erra, constata mais uma vez a presença das próprias imperfeições. Perdoa sempre, porque constantemente carece de ser perdoado. Ajuda sempre, porque reconhece que não consegue viver sem a colaboração de terceiros. A todo momento dá graças a Deus, porque são muitas as expressões de misericórdia em sua existência. O outro trecho do texto que eu trouxe está na obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e diz assim: a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios esquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. O que Emmanuel está dizendo? Humildade é, na verdade, o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Mas a falta dessa humildade, a falta desse reconhecimento, dessa pequenez, faz surgir em nossas almas sentimentos que nós colocamos em um cisto. Por isso ele usa a palavra enquistamentos. Nós pegamos, deixamos com a falta da humildade esses sentimentos surgirem e além de permitir que eles surjam, nós encapsulamos ele para que eles não possam com facilidade deixar o nosso espírito, a nossa consciência. Que sentimentos são esses? São sentimentos doentios, como o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade. E esse processo que nós fazemos faz com que vivamos em discórdia e delinquência. Ainda ele diz: sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão,
dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Olha que forte isso. O que Emmanuel está dizendo para nós? Que sem enxergarmos o atributo da humildade de Deus, que reflete em nós, Deus reflete essa virtude em nós a toda hora. Nós é que não enxergamos. Por quê? Porque eu acho que eu estou vivendo essa vida e que tudo me pertence, porque eu me basto, eu sou autossuficiente, e que esses bens emprestados a mim, e aqui não só bens materiais, mas os nossos talentos, né? Nossos muitos emprestados a nós por Deus, pelo Criador, como eu sou autossuficiente, eu me basto, eu não enxergo, né, um ser superior, um Criador, eu me agarro a esses meus talentos, a esses meus bens que estão emprestados, esqueço que eu estou aqui de passagem para evoluir e levo uma vida individualista, sem olhar para o outro que me cerca, para os irmãos do universo. E faço a minha alma uma fortaleza, um forte dessas ilusões mundanas. E com isso, eu não enxergo a verdade, que é a imortalidade da alma. Ainda, continua Emmanuel, humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Por que Emmanuel diz que humildade não é servidão? Pelo contrário, é liberdade. Porque aquele que não é humilde, que está preso no egoísmo, na vaidade, no individualismo, no orgulho, ele pensa que ele está livre, porque a visão dele é materialista, de uma vida só, de uma existência só, e a visão dele é mundana. Portanto, aqui no mundo ele se acha liberto, quando na realidade ele está preso ao orgulho, ao egoísmo, preso à vaidade, preso à cobiça, como trouxe Emmanuel aqui. Ele não está liberto, ele não é livre. Pelo contrário, ele é servo dessas imperfeições que ele tem, encapsulou e aprisionou naquela fortaleza que ele construiu para essas imperfeições aqui. Ainda, ele coloca, cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar, esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Muito interessante, né, gente? Que a humildade é, na verdade, esse reconhecimento do eu. E para que nós possamos reconhecer quem somos, com todas as nossas carências espirituais e morais, para que depois, reconhecendo, eu possa lutar contra as imperfeições e devagar e praticando o bem, experienciando a mensagem de Jesus, do Evangelho e desenvolvendo virtudes para me tornar um bem-aventurado. Portanto, pobre de espírito é esse humilde que conseguiu desenvolver esse reconhecimento daquilo que lhe falta e reconhecer um ser superior que é por ele. Eu convido vocês agora, já que essa bem-aventurança faz parte do Sermão da Montanha, eu convido a leitura do Sermão da Montanha
a parte só das bem-aventuranças, porque nós sabemos que o Sermão da Montanha não traz só as bem-aventuranças. Mas eu convido a interpretação da estrutura desse texto das bem-aventuranças. Eu vou ler a tradução que está em o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias. O Sermão do Monte, bem-aventuranças. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Está em Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 26. Bom, vejam que observamos no Sermão das Bem-aventuranças uma gradação, graus em ascensão de virtudes morais a serem desenvolvidas pelos encarnados, a serem desenvolvidas por nós. E veja que a primeira bem-aventurança é justamente a bem-aventurança que estudamos hoje. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Para chegarmos à felicidade plena, nós bastamos exercermos e conquistarmos todas essas virtudes constantes no Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, ele é estruturado com 7 virtudes e ao final não são virtudes, mas são testemunhos relacionados à perseguição em nome de Jesus Cristo. A primeira bem-aventurança e a primeira virtude a ser desenvolvida é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é a resignação. A terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos? Aqueles que não devolvem o mal com o mal. A quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, os justos, a justiça. A quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A sétima, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, é uma escala ensinada por Jesus para alcançarmos a evolução, a perfeição e a felicidade plena. E a primeira na escala, e sem ela não vamos alcançar as demais, é a humildade. A humildade é a base de todas as demais virtudes. Sem a humildade, nós não conseguimos ser resignados, justos, misericordiosos e assim por diante. Sem a humildade, o ser humano não desenvolve virtudes ainda maiores para caminhar nessa
direção do reino de Deus. Eu gostaria de finalizar a explanação de hoje com um trecho do texto que foi lido no início da explanação, que está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ele diz assim: ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Eu desejo que todos nós possamos vivenciar a cada dia mais essa mensagem consoladora de Jesus e que possamos ser benditos no céu. Obrigada. Oração ao Deus interior. Ó centelha do amor divino incriado, existente em meu interior, permite que tuas divinas vibrações purifiquem meus pensamentos, palavras, ações e desejos. Dá-me força, compreensão e discernimento para compreender e aceitar as dificuldades do meu semelhante e a me manter no caminho da expansão da consciência e me preparar para servir indiscriminadamente. Que eu esteja sempre atento para não cair em tentação, respeitando o ponto de vista de cada um, entendendo e perdoando as coisas que acontecem, ou as ofensas do próximo com amor e compaixão. Que meus comportamentos e atitudes sejam reflexos de tua essência pura e imaculada. Torna-me consciente e uno consigo e com todos os seres viventes em harmonia e fraternidade. Assim, como templo de tua imagem e expressão no plano terreno, rege-me conforme a tua vontade, e que o Cristo se manifeste em mim e o reino dos céus em nós, humanidade, por todo e sempre na luz. Que assim seja, graças a Deus.